Por que a gente tem a mania de sempre recomeçar as coisas e não só continuar, sabe? Por exemplo, no final do ano, a gente olha pro ano que tá chegando como um recomeço e a gente quer mudar tudo. E a gente não pensa em só continuar. Oiê, eu sou a Lara e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, eu tava pensando, esse vai ser, acho que um dos primeiros episódios que eu gravo sem um roteiro muito fixo. Eu simplesmente liguei a câmera, tenho uma meia dúzia de anotações aqui que eu fui fazendo enquanto eu tava viajando na maionese pensando nisso. E vou tentar desenvolver esse episódio desse jeito, sem um roteiro muito pronto. E aí vocês me falem se vocês gostaram ou não, se vocês preferem as coisas um pouco mais estruturadas e pensadas. Eu tava pensando justamente nas obsessões, hiperfoco, ou seja lá como você quiser chamar os sonhos, objetivos que surgem na sua vida. E eu tenho pensado que, por muitas vezes, esses sonhos, essas obsessões, esses focos que nós temos, nós acabamos matando eles sem que nós percebamos. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Eu sou extremamente visual, então quando eu tava pensando nisso, é como se essa imagem ela se formasse na minha cabeça. A minha obsessão atual é por conseguir madeira. Eu quero madeira. E aí, pensa aí na tua obsessão, no teu sonho, no teu objetivo, seja lá o que for. O que você estiver construindo. E como eu quero muito madeira, sei lá, para construir a minha casa, ao invés de construir uma árvore, de plantar uma árvore e regar e cuidar e preparar o solo e escolher muito bem que tipo de árvore que eu vou plantar para que dê uma madeira que faça sentido para aquilo que eu quero, enfim. E cuidar daquela árvore muito bem, eu simplesmente saio plantando 50 mudas de árvore em um terreno minúsculo. E isso faz com que uma sufoque a outra. E aí nenhuma delas vai crescer e vai dar galinhos deste tamanho. E eu vou querer colher aqueles galinhos minúsculos e michurucas para construir a minha casa. Mas nenhum deles vai sustentar a casa que eu quero construir, porque é muito pouco. Ele não se desenvolveu, ele não, enfim, foi cultivado para que fosse um tronco largo e cheio daqueles desenhos muito bonitos de que árvores antigas têm, sabe? E por que essa viagem toda? Eu não sei se eu consegui fazer com que isso fizesse sentido pra você. Eu espero que sim. A gente sempre tem essa mentalidade de começar e recomeçar. A gente não tem paciência e a gente não deixa que as coisas que precisam de tempo se desenvolvam. E cada vez isso está ficando pior. E a gente pode entrar em um abismo gigantesco aqui, que é falar sobre os efeitos, enfim, da internet, do Instagram, de todas as redes sociais na nossa vida e o quanto a gente não sabe mais esperar nem por um comercial sequer. Quem dirá esperar o tempo necessário para que uma árvore cresça, se desenvolva e aí sim a gente possa ter a madeira que nós queríamos para construir a nossa casa. E aí que eu tô usando um exemplo muito, talvez, fora da caixa, mas é só para você entender, sei lá, qual que é o teu sonho, sabe? Qual que é o teu hiperfoco? Agora eu vou te contar um dos meus. Um dos meus objetivos principais no ano passado era fazer o podcast, fazer com que as coisas dessem certo, conseguir gravar mais episódios para vocês, desenvolver temas que eu gostasse, que eu achasse legal de conversar. Só que isso aqui dá trabalho. Como eu falei, é pensar nos temas antes, é fazer roteiro, é gravar, é editar, é postar, enfim. É todo um processo que leva e demanda tempo. E ao invés de simplesmente insistir em uma árvore que já estava plantada, que eu precisava cuidar, regar e nananana, eu simplesmente fui tentando plantar novas árvores. Então, por exemplo, eu comecei a newsletter, que é uma coisa mais fácil de fazer. Eu só precisava escrever aquilo que eu estava pensando. Mas isso tirava ainda mais o meu tempo que eu poderia estar focada aqui gravando vídeos para vocês e fazendo episódios que era de fato aquilo que eu queria, era de fato a minha ideia inicial, sabe? E aí a gente vai colocando e empilhando coisas e sempre recomeçando e nada do que a gente quer se desenvolve.
E aí a gente fica com aquela sensação de que nada que a gente faz dá certo, que a gente sempre precisa recomeçar, que a gente tá sempre pensando em uma nova vida. No final do ano é aqueles vídeos de como fazer um rebranding da sua vida pro próximo ano. Que você quer mudar absolutamente tudo em você, na tua vida, sei lá, sabe? Na forma como você se veste, na forma como você fala, no que você estuda. E é que eu não tô falando que você precisa ter os teus 2 pés cravados no chão e não ter flexibilidade para mudar as coisas. Não é disso que eu tô falando. Até porque se você quiser que o teu objetivo, enfim, ele cresça, ele se desenvolva, você vai precisar mudar. Mas é muito diferente você mudar para conseguir atingir os teus objetivos. Então, mais uma vez pegando esse exemplo da árvore. O que você precisa saber para fazer com que uma mudinha de árvore cresça de 5 centímetros para 1 metro é uma coisa. Você precisa cuidar de um jeito, você precisa... Enfim, não entendo nada de árvore, tá, gente? Você precisa cuidar dela de uma forma. Agora, uma árvore que já tá muito grande, que já foi cultivada, que já tá ali talvez com um outro tipo de problema que você precise cuidar. Você vai precisar ser outra pessoa para cuidar dessa árvore. Mas é muito diferente você mudar o que você quer o tempo todo, sabe? É disso que a gente tá falando. E o que eu queria te fazer pensar nesse episódio é o porquê disso. O porquê que você quer mudar o tempo todo. Porque eu acho que aqui é o ponto principal. Se você ainda não tem sonhos, objetivos muito bem estabelecidos, eu acho que é normal você mudar e coisas menores, enfim, elas mudarem ao decorrer da sua vida, sabe? Então, por exemplo, daqui a um tempo pode ser que eu entenda que eu quero de fato fazer newsletters para vocês e ter esse novo jeito de me comunicar. Mas o meu motivo inicial de começar a fazer newsletter para vocês não é porque eu queria me comunicar dessa forma, porque eu achava que isso ia ser legal, que ia se encaixar mais na rotina de vocês. Era simplesmente uma nova mudinha de árvore que eu tava plantando e sufocando a anterior, porque eu não tive paciência e vazio para deixar com que essa outra crescesse. E aí a gente entra numa palavra chave, crucial para mim. Esses dias eu tava escutando um episódio da Lela Brandão que chama Vazio. E assim, acho que um dos meus episódios preferidos de podcasts de todos os tempos. Porque a real é que a gente precisa de vazio para conseguir fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas é muito difícil. 2 coisas. Primeiro, a gente conseguir dar espaço para que esse vazio ele exista e lidar com esse vazio, lidar com este nada de, por exemplo, eu acho que essa árvore está demorando muito para crescer, mas eu vou precisar esperar o tempo dela, porque não tem o que eu possa fazer. E é muito difícil também você não querer colocar coisas no lugar desse vazio que não eram para elas estarem ali. E aí, eu tô lendo um livro que fala muito disso. Na verdade, ele não fala disso, é um livro de como escrever. Mas ele é perfeito, inclusive eu vou recomendar ele depois para vocês. E eu vou ler aqui um trecho que fez assim com que a minha cabeça explodisse junto com esse episódio da Lela na semana passada. Talvez nem todas as obsessões sejam negativas. Ser obcecado pela paz é maravilhoso. Mas então seja realmente pacífico, ao invés de apenas pensar. É ótimo ser obcecado por escrever, mas então escreva alguma coisa. Não deixe esse impulso desviar-se para a bebida. Obsessão por chocolate também não é bom, eu sei disso. Não é saudável, e ao contrário do anseio de paz e de escrever, não contribui para um mundo melhor. Então, é um livro sobre escrita, mas
ele pega em um ponto muito crucial e muito importante de que muitas vezes nós temos anseios, nós temos obsessões, coisas que nós queremos alcançar. Nós não temos, não sei ainda se paciência é a melhor palavra para descrever isso, mas a gente simplesmente olha para o tempo de que as coisas se concretizem e fala: meu irmão, não tenho tempo para isso. Eu não tenho paciência. Você acha que eu tenho todo o tempo do mundo para que as coisas se concretizem? Só que tem coisas que a gente simplesmente não tem como acelerar. E a gente precisa do vazio que ali existe para que outra coisa se realize. E aí, uma coisa que a Lela fala nesse episódio, que eu fiquei, enfim, um pouco obcecada na semana passada, era de um conceito japonês que chama Ma, não sei, uma coisa assim. Depois eu mando para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Que basicamente é esse conceito das coisas que acontecem quando o vazio existe. Então ela dava um exemplo de quando, por exemplo, você abre a porta de casa e tá batendo aquele sol de fim de tarde, e aí os raios de sol entram e começam a iluminar a sua casa. E eu tenho essa cena muito clara aqui na minha casa, porque os raios de sol entram aqui pela sacada e começam a iluminar aqui o meu oratório, onde eu tenho os meus livros, enfim, que é um cantinho que eu gosto muito aqui na minha casa. E que isso não poderia existir se não fosse o vazio, por exemplo, de uma porta aberta. Se a porta estivesse fechada ali, o sol não entraria e aquilo não existiria. Eu não sei se tá sendo uma viagem muito absoluta ou se tá fazendo sentido para vocês. Mas eu acho que o ponto crucial desse episódio é a gente parar para pensar em pelo que de fato nós estamos obcecados, sabe? Porque eu tenho uma tese de que quando a gente tá nesse mood meio sem tempo, irmão, pra absolutamente todas as coisas, e a gente só vai empilhando coisas novas e querendo fazer mais coisas para que a gente consiga de fato aquilo logo, a gente tá colocando todo o nosso potinho de felicidade naquela coisa final, naquele produto final. Então eu vou ser feliz quando a minha casa estiver construída, quando eu tiver madeira suficiente para construir a minha casa. E aí a gente abre, assim, uma porta gigantesca pra gente falar sobre o assunto felicidade aqui, que inclusive eu quero chamar alguém para conversar sobre isso. Estou combinando com essa pessoa porque eu acho que vai ser um papo muito legal. Mas fechando esse parênteses e voltando pro que a gente estava falando, é completamente insustentável a gente colocar toda a nossa felicidade, a nossa esperança, o motivo da nossa existência em uma coisa, em um produto final. Porque quando aquilo acaba, minha irmã, acabou, sabe? Tipo, quando você construir a tua casa, e aí, o que vai sobrar de você? Quando eu conseguir gravar episódios semanais, que é uma luta gigantesca e que, em nome de Jesus, eu vou conseguir esse ano. Tá, e aí, qual que vai ser o meu objetivo? Qual que vai ser a minha obsessão, sabe? A gente precisa conseguir encontrar felicidade, esperança, e bons momentos, a felicidade verdadeira, sabe? Aquela de momentos pontuais de felicidade. A tristeza, ela talvez permeie alguns momentos da nossa vida, mas essa constante de bem-estar, eu acho que talvez seja essa palavra. A gente conseguir, durante o processo de plantar árvores, encontrar esse bem-estar, essa alegria por aquilo que a gente está fazendo. E em outro episódio, a Lela até fala sobre quando ela era criança, que ela gostava muito mais de arrumar as coisas para brincar do que de fato a brincadeira. E é mais ou menos isso que eu tô te questionando e te querendo fazer parar para pensar aqui. Até que ponto você tem
simplesmente vivido pela brincadeira e não por arrumar todo o caminho até lá. E o quanto você tem depositado toda a sua felicidade enquanto algo estiver já concluído, mas esse algo nunca se conclui porque você simplesmente quer recomeçar a todo tempo, a todo momento, porque você não tem tempo de esperar que as coisas se concretizem. Acho que essa foi uma boa síntese desse episódio. E um tapa na cara pra mim mesma, porque eu tô aqui falando, principalmente esse que eu não fiz roteiro. Eu vou falando aquilo que tá na minha cabeça e eu mesma vou aqui, ó, minha filha, toma vergonha na tua cara. E eu queria começar um novo quadro, será que eu posso chamar assim com vocês? De Confissões da Semana, onde eu conto um pouquinho de quais são as minhas obsessões atuais e aquilo que eu tô passando. E uma das minhas principais obsessões da última semana é justamente esse livro aqui. Eu tô lendo ele pelo Kindle, mas ele chama Escrevendo com a Alma. E ele é simplesmente perfeito. Ele fala da escrita de uma forma muito menos... É difícil de definir, porque ele fala de forma técnica sobre a escrita, mas ele traz essas frases, por exemplo, como essa da obsessão que eu li pra vocês, que te desmonta em segundos e sem você estar esperando por aquilo, porque você estava lendo um livro sobre como escrever melhor. Então eu estou completamente obcecada por ele. E uma outra obsessão da minha semana é simplesmente, um parênteses que eu preciso contar e dividir com vocês antes de contar minha nova obsessão. Estou tentando não pensar nesses ciclos de sempre retomar a vida e simplesmente continuar, mas voltamos a nos exercitar nesta casa. Estávamos completamente sedentários e esse ano, nesse trimestre, uma das nossas principais metas, e que isso pode até ser tema para outro episódio, porque a gente não faz metas anuais aqui em casa e sim trimestrais. Uma das nossas metas era ir para academia 3 vezes na semana e estou há uma semana cumprindo com muito louvor e em nome de Jesus eu vou continuar até março, que é quando eu vou rever as minhas metas e ver se eu vou ter capacidade de ir todos os dias da semana ou se manteremos as 3 vezes por semana. E para me motivar nessa vida saudável e tentando comer melhor, mas sem também colocar muita neura naquilo que eu tô fazendo, eu fiz uma granola para me motivar a comer tipo iogurte tipo natural, sabe? Essas coisas assim. Que ela ficou simplesmente perfeita, impecável. É uma granola com coco ralado natural. Ai, meninas. Incrível. Nem parece que aquele negócio é saudável, sabe? Maravilhoso. Então, eu acho que essas são as minhas 2 obsessões da semana. Tô tentando lembrar. Mas acho que é isso. Eu confesso pra vocês que eu gostei de gravar esse episódio assim, sem roteiro, de simplesmente ligar a câmera, falar e... enfim. Mas queria muito saber se as coisas ficaram confusas pra vocês, sabe? Se eu consegui ter uma linha de raciocínio clara, ou se você escutou e pensou, minha irmã, vai pra terapia meio louca, não sei. Por favor, me manda, coloca aqui nos comentários se você gostou desse novo jeito de fazer o podcast ou se você prefere o anterior com um roteiro mais estruturado e linhas de raciocínio mais claras. Enfim, quero saber sua opinião. E nós temos um grupo no WhatsApp, ele é fechado, onde eu mando lá pra vocês, divido algumas dessas reflexões diárias. E vou mandar também a receita da granola, vou mandar o livro, vou mandar essas frases que eu falei aqui, porque eu acho que é um lugar onde a gente consegue ter trocas diferentes do que aqui. Onde eu só falo, vocês me escutam, lá a gente pode ter um pouquinho mais de troca. E quero conversar e conhecer mais de vocês. Então o link para você entrar vai estar aqui embaixo, junto com as nossas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, comenta nesse episódio o que você achou. Curte, comenta, compartilha com uma amiga.
que tá sempre recomeçando as coisas para que ela leve este puxão de orelha no início de janeiro e que ela não olhe pro ano dela como novos recomeços, que em fevereiro ela fala, nossa, preciso refazer todas as minhas metas, e que ela possa simplesmente continuar com a vida dela, regando as árvores que ela tem, fazendo com que elas cresçam e cultivando o vazio. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até semana que vem.